depois eu quero ler outro, mas eu quero começar com esse versículo. Talvez você nem vai entender, mas diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. E este versículo da palavra de Deus, nós encontramos uma mulher por nome Ana, que não podia ter filhos, a história é muito conhecida. Ela tinha, digamos assim, uma concorrente, porque o seu marido não era só dela, tinha outra. Como esposa, não tinha capacidade de gerar filhos. E o versículo que nós lemos, versículo de número 2, a parte final do versículo diz: Penina, que era outra esposa de Eucana, ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus é especialista em trabalhar fora de padrão. E a explicação tá bem aqui, né? Que a live é da Josielma, quem está é outra serva de Deus. Eu não era pregadora dessa live, certo? Porque Deus, ele gosta de trabalhar fora dos padrões. Deus gosta de trabalhar fora das expectativas. A gente tem uma tendência a gerar expectativa nas pessoas. Aí Deus pega aquilo que não é e faz ser. Porque pelo que Elcana diz para Ana, eu sou melhor do que 10 filhos. Há muitos conceitos teológicos que dizem que, por causa disso, Penina devia ter 10 filhos. E Elcana queria mostrar que, como marido, ele era melhor do que 10 filhos. E aí você pode dizer: mãe, onde é que você quer chegar com isso? É que não é citado o nome de nenhum filho de Penina. Mas o primeiro filho que Ana tem se torna um marco histórico, ele se torna profeta, ele se torna sacerdote, ele se torna um dos maiores marcos, porque ele ungiu os maiores reis de Israel, que foi Saul e Davi. Ou seja, Ana estava fora do padrão, mas por causa de Ana, a anormalidade de Ana, da esterilidade de Ana, Deus utilizou, aleluia, isso para fornecer um milagre que edifica hoje a minha, a sua vida, que hoje nos faz acreditar que mesmo que a medicina não pode, como não podia naquela época, o nosso Deus ainda pode. Mesmo que alguém diga que não vai acontecer, o nosso Deus ainda faz acontecer. Mesmo que ainda não esteja dentro dos padrões, o nosso Deus é especialista em trabalhar fora do padrão. E a história de Ana todo mundo conhece. A história de Ana todo mundo sabe como termina, porque Deus é tão bom que Ana pediu só um, mas a Bíblia diz que ela teve mais 5 filhos. Ou seja, Deus, ele sempre dá além daquilo que nós pedimos. No capítulo de número 2, versículo de número 21, diz que o Senhor abençoou a Ana e ela concebeu e teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu quero que você entenda que talvez você entrou nessa live exatamente porque você é fora do padrão. Exatamente porque as coisas não acontecem com você com a normalidade que acontece com os outros. Porque as coisas não se encaixam na sua vida do jeito que se encaixa com os outros. Não te preocupa. Isso é obra de Deus. Isso é mover de Deus na minha e na tua vida. Deus é especialista em fugir aos padrões humanos. A nossa sociedade impõe coisas para a nossa vida que nós precisamos alcançar. Se nós não alcançamos, o que é que acontece? Nós saímos fora do padrão. Tem alguma coisa errada conosco aí? Não tem nada errado. É Deus querendo trabalhar fora das expectativas humanas. É Deus querendo mostrar que Ele não segue as expectativas do homem. Deus tem expectativas próprias. Deus tem perspectivas próprias. Deus tem formas próprias de trabalhar na minha e na tua vida. O que eu acho interessante, amados, é que aqui ainda tem livro de Gênesis, capítulo de número 25, Está aqui um homem, Esaú, preparado para a guerra, preparado para caçar, preparado para se virar, preparado para fazer tudo. Mas a palavra de Deus diz que Jacó era alguém pacato, era alguém caseiro. E aí eu te pergunto, quem foi que Deus escolheu para fazer dele a maior nação do mundo? Foi o Jacó. O pacato, o quieto, o que ninguém dava nada por ele, o que ninguém acreditava nele, o que não tinha nenhuma capacidade, ele era considerado usurpador, mas foi ele que Deus escolheu. Sabe por quê, amados? Porque Deus foge aos padrões.
Se tinha alguém que tinha capacidade de ser alguma coisa grande, esse alguém era Esaú, mas Deus escolheu foi Jacó. O que eu quero que você entenda com essa palavra, e ela é curta, é pequena, mas eu tenho certeza que ela tem alvo certo, porque a palavra nunca vai de endereço errado, ela sempre vai para o endereço certo. Eu quero que você compreenda uma coisa: Deus foge aos padrões, porque Deus não trabalha com as limitações do homem. Deus não trabalha com a minha e com a tua capacidade. Deus não trabalha comigo, aleluia, e contigo, porque nós somos ou temos alguma coisa, mas Ele trabalha porque Ele é tudo em todos, para a glória do seu nome. O Senhor conhece, aleluia, a minha estrutura e a sua. O Senhor conhece, aleluia, até onde nós podemos ir. Mas eu digo para você, se Deus quiser que você vá mais, Ele vai te fazer ir mais longe. Se Deus quiser te usar, louvado seja o nome do Senhor, e você se deixar usado, não interessa quantas fraquezas você tenha, não interessa quantos erros você cometa, entenda uma coisa: Deus tem propósito, e os propósitos de Deus são sempre mais altos do que os meus e do que os teus. Os propósitos de Deus estão sempre além. Quando eu olho para a história de Jacó, amados, eu penso em tanta coisa. Porque Jacó não merecia, porque Jacó não era a pessoa indicada, mas Jacó se tornou Israel. Entenda uma coisa: Deus foge aos padrões. Deus, aleluia, fugiu aos padrões em 2020. Quais eram os planos para 2020? Talvez você disse: eu estava planejando casar, eu estava planejando mudar de emprego, eu estava planejando arrumar o melhor emprego, eu estava planejando mudar de cidade, eu estava planejando a minha formatura, eu estava planejando tanta coisa que você estava planejando. Me diz uma coisa: você conseguiu? Não, é que Deus fugiu os padrões. E Deus mudou a agenda de todo mundo. Eu nunca pensei que estaria pregando com a máquina em 2020. Eu preguei demais em 2019, eu fui calcular no final do ano, eu tinha pregado mais de 100 vezes em 2019, eu disse: meu Deus, que loucura foi essa que eu fiz esse ano. Mas agora eu entendi que esse ano eu não vejo ninguém. Esse ano eu prego com a máquina 24 horas, eu faço 7 porções diárias de mensagem para o canal que Deus colocou no meu coração nessa pandemia. Eu nunca tive tempo. Deus dizia: vai para a rede social. Eu digo: não vou, que eu não tenho tempo. Aí Deus: peraí, eu vou te mostrar que eu preciso fugir ao padrão. Eu preciso mostrar para você. Eu dizia: Deus, eu nunca vou acertar fazer esse negócio de live, eu nunca vou acertar esse negócio de ir para rede social. Mas olha, não se preocupe, não é você, é Deus. Não é, aleluia, o teu padrão, é o padrão de Deus. Não é o que você estabeleceu, é o que Deus estabeleceu. Não é do jeito que você pensa, é do jeito que Deus determina. Eu quero que você entenda esta palavra esta noite. Entenda que você pode ser Ana, ou que você pode ser Jacó, aleluia, ainda que vai ser transformada em Israel. Não interessa em qual patamar você se encontra. Eu sei que você está fora do padrão, porque se você está nessa live, que já caiu 5 vezes, e Deus agora deu graça para que nós pudéssemos realizar, você pode ser totalmente fora do padrão, mas Deus conhece o teu coração. Você pode, aleluia, não entrar dentro das expectativas que as pessoas fazem a teu respeito, mas o Senhor vê o teu coração. Você pode até não ter a capacidade que muita gente tem, mas o Senhor vê o teu coração. Você pode até não saber falar, aleluia, do jeito que muita gente sabe. Você pode até não saber cantar como muita gente sabe. Você pode até não ter muitos dons que muitas pessoas têm, mas Deus vê o teu coração. Davi não estava dentro do padrão. Os irmãos de Davi eram mais capacitados. Os irmãos de Davi tinham mais, aleluia, aparência de lutadores e de rei, para serem reis. Mas Deus escolheu foi Davi, aleluia. E ainda que Samuel quisesse rejeitar isso, o Senhor determinou, e o que o Senhor determina ninguém pode mudar. Deus te trouxe para esta live esta noite só para você entender isso. Ei, não se sinta menor porque você está fora do padrão. Não se sinta, aleluia, diminuído porque você está fora do padrão. Não se sinta rejeitado porque você está fora do padrão. Ana era rejeitada porque estava fora do padrão. Jacó era rejeitado porque estava fora do padrão. Davi foi rejeitado porque estava fora do padrão. Mas isso não impediu de Deus cumprir a sua palavra e a sua promessa na vida de cada um deles. Deus, aleluia, não vai deixar de cumprir a promessa dele sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Seja fora do padrão, mas seja mesmo segundo o coração de capacidade que alguém pode ter mais do que você. Mas é você que Deus escolheu. É você que Deus vai usar. É você, aleluia, que Deus vai se manifestar nesta última hora. E o nome dele vai ser glorificado.
Não precisa você temer. Se Ana tivesse parado porque estava fora do padrão, Ana não estaria contando a história que ela conta ao longo dos anos. Se Jacó tivesse parado porque estava fora do padrão, se não tivesse vencido as suas próprias fraquezas, seus próprios erros, ele não seria ou não se tornaria quem ele se tornou para toda a história da humanidade. Se Davi tivesse olhado só tanto ele que ele era, aleluia, menor diante da sua própria família, diante dos seus próprios irmãos, ele nunca teria chegado a rei de Israel. Eu não sei o que você vai ter que enfrentar. Eu não sei se é gigante, urso, leão, mas não te preocupa. Vai ser fora do padrão que Deus vai te usar nesta última hora. Você só está na live porque é fora do padrão. Então não se preocupe não. Tem negócio de Deus nisso. Tem mistério de Deus nisso. E Deus vai executar a sua vontade sobre a tua vida. Só não desiste. Em nome de Jesus. Amém.